Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Na nossa análise de hoje, para a leitura complementar deste sábado, 21 de março de 2026, vamos nos aprofundar na lição 12, que trata sobre os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. E o nosso foco será um versículo que é um verdadeiro divisor de águas. Efésios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo nos diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Veja bem, aqui Paulo não está apenas dando um conselho. Ele nos coloca diante de uma bifurcação, uma escolha que define toda a nossa caminhada. De um lado, uma proibição clara. Do outro, um mandamento divino, uma ordem transformadora. Vamos então compreender o peso de cada uma dessas direções? Vamos começar então pela advertência do apóstolo. É fundamental que a gente entenda que esse alerta vai muito além de uma simples proibição do consumo de álcool. Paulo usa a imagem da embriaguez como uma metáfora muito poderosa para toda e qualquer influência que nos leva a perder o controle espiritual, que nos entrega aos impulsos e desejos da carne. O apóstolo é específico. Na embriaguez ele diz: "há contenda." Mas o que significa essa palavra no original grego? O termo usado é azotia, que se traduz como dissolução, libertinagem, ou seja, uma vida desregrada, sem propósito espiritual. É o resultado inevitável, a consequência natural de uma vida que é governada por influências mundanas. É um caminho que, infelizmente, só pode levar à ruína espiritual. Em resumo, a embriaguez, neste contexto, simboliza uma vida que está sob o controle de forças externas, de coisas que são passageiras, carnais. É, em essência, a entrega do controle da própria vida a qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Pois bem, agora saímos da proibição e entramos no mandamento. E é muito importante notar isto. Paulo não está dando uma sugestão, uma opção para aqueles cristãos que são mais devotos. Não, ele está entregando uma ordem, um imperativo que é essencial para todo e qualquer discípulo de Cristo. A gramática aqui é riquíssima. A forma como a ordem enchei-vos foi escrita no grego original é crucial para o nosso entendimento. Ela indica uma ação que é contínua, que se repete. Ou seja, não se trata de um evento único que acontece uma vez e pronto. É uma busca diária, de momento a momento. É uma decisão constante de se manter cheio do Espírito. E como a nossa lição muito bem aponta, a experiência inicial do batismo com o Espírito Santo, embora seja um revestimento de poder fundamental, não nos coloca numa espécie de modo automático. É preciso cultivar uma vida de oração, uma vida de vigilância, buscando conscientemente essa plenitude para que possamos enfrentar os desafios da nossa missão. O versículo, portanto, nos apresenta dois estilos de vida completamente distintos, governados por duas influências opostas. De um lado, a influência da carne, que é simbolizada pelo vinho. Do outro, a influência poderosa do Espírito Santo. E o contraste nos resultados é absoluto. Vamos observar essa comparação com atenção. A influência do vinho, da carne, representa um controle externo, carnal, que resulta em confusão, em perda de domínio próprio e que inevitavelmente nos afasta da vontade de Deus. Por outro lado, a influência do Espírito é um controle interno, um controle divino. E o que ele produz? Poder, propósito, uma vida de serviço e, acima de tudo, nos conduz diretamente à vontade de Deus. E essa busca pela plenitude do Espírito não é uma novidade, não é uma invenção. Conforme nos lembra o bispo Abner Ferreira em seu comentário, a experiência pentecostal é uma doutrina bíblica fundamental. Na verdade, ela é a continuidade do cumprimento da promessa profética de Joel, de que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas qual é o propósito principal de se estar cheio do Espírito? A verdade aplicada da nossa lição é muito clara a esse respeito. O Espírito Santo nos capacita para a missão de anunciar o Evangelho. Não é um poder para exaltação própria, de forma alguma, mas sim uma capacitação para o serviço no reino de Deus. Nós vemos essa transformação de forma muito nítida na igreja primitiva. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam escondidos, com medo, a portas fechadas. Mas após receberem o revestimento de poder, eles surgem com uma ousadia sobrenatural. Eles passam a pregar o evangelho abertamente, mesmo debaixo de ameaça de morte. Essa é a diferença que o Espírito Santo faz na vida de um discípulo.
Então, como podemos trazer tudo isso para a nossa vida prática? A ordem do apóstolo Paulo exige uma escolha diária. E os resultados dessa escolha não são secretos, não são ocultos. Pelo contrário, eles se tornam evidentes na vida de quem crê. Uma vida cheia do Espírito produz frutos que são visíveis a todos. E quais são essas evidências, esses frutos? Os textos da nossa lição nos mostram alguns deles. Uma ousadia renovada para testemunhar de Cristo, a perseverança mesmo em meio às perseguições, um novo entusiasmo e uma vida constante de oração, a capacidade e a prontidão para o serviço na obra de Deus e, claro, uma clara direção divina na hora de tomar as decisões da vida. A conclusão da nossa revista resume perfeitamente qual deve ser a nossa aplicação. É dito que é necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente, para não sermos envolvidos pela frieza ou indiferença espiritual. Veja, não é uma opção, é uma necessidade para mantermos a nossa vitalidade espiritual. Diante de tudo que analisamos, a questão que fica para a reflexão de cada um de nós é esta: qual poder tem, de fato, dirigido a nossa vida? É a influência passageira e superficial do mundo? Ou é o poder contínuo e transformador do Espírito Santo? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.